Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 15. Objeto de conhecimento, sistema circulatório. E no detalhamento nós vamos ver os componentes do sistema circulatório, fisiologia da circulação e doenças relacionadas. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês aqui onde eu estou. Olha só, eu estou aqui dentro, do sistema circulatório. E aí eu já trago uma pergunta para vocês que vai direcionar toda a nossa aula. Vejam aí. Por que é chamado de sistema circulatório? Vejam vocês que eu tenho aqui, um conjunto de hemácias e também tenho aqui, atrás, como se fosse um tubo. Então imaginem vocês que durante todo este processo de circulação do sangue, ele vai estar passando por esses canais, distribuindo uma série de substâncias, além dos gases oxigênio, até as células. E também vai retirar lá das células, que vocês já sabem, que as células é a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. O conjunto de células vão formar os tecidos. O conjunto de tecidos vão formar os órgãos. O conjunto de órgãos vão formar os sistemas, e nós estamos falando aqui do sistema circulatório na nossa aula. Então vamos ver aí, vamos fazer essa viagem pelo sistema circulatório. Veja que ele também é conhecido como sistema cardiovascular e é responsável pela circulação do sangue, como eu comentei, Essa cor vermelha do sangue, ela é feita, ela é assim, a nossa percepção dessa cor vermelha, ela é dada pela presença de um conjunto de células, da composição desse sangue. E uma destas células ali que participam, dos elementos que participam do nosso sangue, estão as hemácias, que tem essa cor vermelha, e por isso nós temos aí a percepção da cor do sangue. E o sangue transporta nutrientes que são obtidos pelo corpo no processo da digestão. Então, quando vocês têm em mente o sistema digestório e têm em mente o que acontece, quais são as funções realizadas pelo sistema digestório, nós temos ali no processo da absorção desses nutrientes que vai acontecer ali no intestino delgado, por meio das microvilosidades, e toda essa absorção dos nutrientes vai passar para a corrente sanguínea, que vai começar a distribuir os nutrientes, vitaminas, sais minerais, enfim, todo esse conjunto ali do que foi obtido por meio da alimentação até chegar na célula, e essa distribuição ela é feita pelo sistema circulatório. Também ali juntamente com na absorção que nós temos no processo de inspiração, nós absorvemos o gás oxigênio e também o sangue vai levar esse oxigênio para manter as células vivas e vai retirar de lá o gás carbônico. É um produto de excreção, vai ser excretado, ele vai ser, na verdade, na expiração, lá nos pulmões, vai haver trocas e será eliminado por meio da expiração para o meio externo. Também temos aí a presença dos hormônios, que são produzidos por várias glândulas do corpo. Então, esse sangue tem uma função assim importantíssima, fundamental, para poder levar os nutrientes, gás oxigênio, gás carbônico, hormônio, e também vai remover, vai retirar os resíduos, que vão ser eliminados, que não servem mais para o nosso organismo
e vai então ser eliminado ali por meio das excretas ou expirado como dióxido de carbono, né, conhecido como gás carbônico. Tá? Então, esse sistema circulatório, ele é formado por componentes. E eu comecei aqui na nossa imagem, na nossa bonita imagem do nosso cenário, nós temos aqui um desses componentes, né, que é o sangue, que é formado ali pelas hemácias, mas também formado por outros elementos que nós vamos aí detalhar durante essa nossa viagem pelo sistema circulatório. Vamos ver sobre os componentes, né? O sangue, como eu comentei, também esse sangue ele é distribuído pelos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são formados pelas artérias, veias e capilares, tá? E um importante componente do sistema circulatório é o coração. Então, nós vamos agora ver aqui nesta nossa imagem, ó, nesse nosso vídeo, né, sobre esse sistema circulatório. Vocês estão vendo aí durante toda uma parte, né, do corpo humano, e lá ao centro, ó, vocês estão vendo aí ao centro, entre os pulmões, está o coração. Também nas cores azuis e vermelhos, nós vamos detalhar um pouco mais aí, ó. Nós temos todo esse sistema de vasos, né, sanguíneos formados por artérias, veias e capilares, ó, durante todo o nosso, ao longo de todo o nosso corpo. Vou tirar aqui, ó, até as extremidades. É interessante eu deixar para vocês aí uma situação do dia a dia. Se eu, por um acaso, estou passando por uma trilha e meu braço encosta ali em um galho de árvore e fez uma fissura na pele, né? Fez um pequeno corte na pele, então o que temos ali é que capilares foram atingidos. Então, esse sistema de capilares, que é um dos componentes do vaso sanguíneo, ele se ramifica, é a maior rede desses vasos sanguíneos distribuídas ao longo de todo o corpo. E uma outra situação, por exemplo, os nossos pais ou quem de vocês, né, faz ali aquele exame em que uma microagulha deu uma espetadinha na ponta do dedo, né, para poder fazer uma coleta de sangue. Aquela espetadinha de uma microagulha também atingiu um capilar. Então, ele está logo ali, muito próximo à superfície da pele, né? E que dá, inclusive, se nós pressionarmos o dedo, nós vamos perceber esse sangue concentrado ou espalhado, né? Nós até conseguimos perceber pela cor da pele a movimentação, né, desse sangue ali por meio dos capilares, porque ele é muito vascularizado. Esse é o termo, tá bom? Então, nós temos aí todos esses componentes e nós vamos ver um a um. Vamos iniciar pelo sangue. O sangue, ele é um tecido conjuntivo especializado. Ele é composto por células sanguíneas. Então, quando eu digo para vocês ali que o conjunto de células formam os tecidos, então, o sangue, ele é um tipo de tecido conjuntivo, tá? E esse tecido conjuntivo, ele é muito especializado porque ele tem essas funções que eu citei para vocês, primordiais para a sobrevivência da célula, né? Além dos nutrientes, que é o que faz a célula ter o seu metabolismo e suas reações químicas sendo realizadas, né, por meio das organelas citoplasmáticas, e o gás oxigênio, que mantém as células vivas para aqueles seres, né, que são aeróbios, que precisam de oxigênio na composição ali das células para sobreviver, e também excretar gás carbônico, tá? O dióxido de carbono. Tá? Então, essas células sanguíneas, elas são formadas ali pelos glóbulos vermelhos, as hemácias, como eu citei para vocês, e hemácias ou eritrócitos,
né? Também são formadas pelos glóbulos brancos, já são células de defesa, que também fazem parte ali de um outro sistema do corpo humano, que é o sistema imunológico, e outros elementos desse sangue, que são as plaquetas, muito importantes para a coagulação, e o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo é essa composição, é onde todos esses componentes estão ali dispersos nesse fluido que é o plasma sanguíneo. Vai ficar melhor a visualização aí nessa ilustração que eu tenho aí para vocês. Novamente, vou contar uma situação, né, de fazer um exame em que foi feito ali uma coleta de sangue em uma quantidade maior. Imagine a situação de uma ampola, né, de uma seringa, que tirou ali de você, fez aquela coleta de sangue e ele foi distribuído aqui em um tubo, né? Neste tubo aí, um tubo de ensaio, enfim, ou um tubete desses característicos, né, de exame. Então, eles estão todos misturados. Em processos que são chamados de centrifugação, nesta centrifugação, como a própria imagem, ó, ela demonstra, é um processo de giro, né, em alta velocidade, que vai fazer com que a alta velocidade adequada ali ao equipamento suficiente para que possa separar os elementos, os componentes desse sangue, tá? Então, nós vamos ter ali separados, né, as hemácias ou eritrócitos, né, os componentes vermelhos do sangue, os glóbulos vermelhos, né? Aí nós temos aí os leucócitos, que são células de defesa, são vários tipos de células sob esse termo, né, dos leucócitos, e também as plaquetas e o plasma sanguíneo. Vejam aí nestas três partes, olha, aqui as hemácias, bem aqui, olha, uma faixa branca, os leucócitos, e depois uma maior parte de plasma, né? Que eles vão compor, todos estes vão compor o sistema, né? Os componentes do sangue, tá? Então, aí, até comentando sobre as plaquetas, elas contêm ali aquela capacidade, né, a função de coagular o sangue. Então, se em qualquer ferimento, depois de um tempo, você perceber que aquele sangue coagulou, estancou, paralisou, né, aquele fluxo sanguíneo, ali foi a ação das plaquetas, que montaram uma trama importante nesse processo ali de proteção do organismo, para que não perca o sangue, né? A gente não perca esse sangue e também não mantenha a pressão sanguínea que mantém o coração em movimento, tá? Nós temos aqui mostrando para vocês sobre o sangue, né? O plasma sanguíneo, que é o principal componente do sangue, é composto por água. 90% desse plasma sanguíneo, ele é água, aqui dizendo de principal componente pela maior quantidade, né, conforme nós vimos na ilustração daquele processo de centrifugação, e que vocês têm aqui a representação também neste tubo de ensaio, nesta amostra após a centrifugação. Então, nós estamos falando dessa porção aqui em amarelo, que compõe ali o plasma sanguíneo. Então, além da água, teremos proteínas, cerca de 8%, e todo o restante, né, a quantidade ali, sais minerais, açúcares, gorduras, hormônios, também tem nutrientes, os gases, né, moléculas desses gases, oxigênio e do CO2, e resíduos metabólicos. Então, assim temos o componente do plasma sanguíneo, que está representado aqui na cor amarela, né, dessa distribuição após a centrifugação. Outro componente do sangue que nós vamos ver agora é sobre os vasos, são os vasos sanguíneos. Vejam aí que os vasos sanguíneos, eles têm denominações. Então, nós vamos iniciar pelas artérias. As artérias,
elas transportam o sangue rico em gás carbônico. Então, se você encontrar uma pergunta assim, qual é o vaso sanguíneo que transporta gás oxigênio? Esta você já vem em mente aí que são as artérias, tá bom? Então, essas artérias do coração, eles têm paredes musculares espessas e elásticas, né, para suportar a pressão do sangue que é bombeada pelo coração. Então, nós temos aqui, ó, que a pressão ela vem a partir dos batimentos. Quando tem os batimentos do coração, ele está empurrando o batimento de contração, ele está empurrando esse sangue e ele tem que ter força suficiente para ser distribuído para todo o corpo. Então, as artérias elas são formadas por essas 3 camadas, que são denominadas de túnicas. Tá? Então, aqui nós temos, ó, pela ilustração, estas 3 camadas, porque ela é muscular, deve ser resistente para que, então, possa bombear esse sangue para todo o corpo. Nós vamos ver agora sobre as veias. As veias também, eles transportam sangue, mas tem outro gás, ó. Qual é o gás transportado pelas veias? É o CO2, o gás carbônico, tá? Então, ele já vem dos tecidos de volta ao coração. Então, ele já vem recolhendo as veias, também são formadas por 3 túnicas, também devem ser resistentes, são musculares, né? E resistentes para poder ter a força de trazer esse sangue venoso do corpo, das células para o coração, e ele vem cheio de resíduos, né, como o gás carbônico, tá bom? Então, estas 3 aí estruturas, digamos, também têm o mesmo calibre ali das artérias. E nós vamos ver agora sobre os vasos sanguíneos denominados de capilares. Os capilares, eles já são mais de menor calibre, né? Enquanto que artérias e veias são de maior calibre, mais musculares. Os vasos sanguíneos, eles são formados por uma única camada de células. E eles são os vasos mais finos e numerosos, como eu disse para vocês. Eles são muito vascularizados. Eles conectam as artérias, as veias e permitem as trocas de gases lá, né? Os gases oxigênio, gás carbônico e nutrientes e também resíduos, né, do corpo, né, para o sangue, ou seja, o nosso corpo, os tecidos para o sangue. Tá? Então, eles fazem essa troca de ida e de volta. Então, nós temos que, como o conjunto, né, destes 3 tipos de vasos sanguíneos, que têm funções, as artérias, de levar sangue arterial, sim, o gás oxigênio, levar gás oxigênio, e por isso ele é chamado de sangue arterial. As veias de recolher, de trazer ali, sair coletando esse gás rico em gás oxigênio, esse sangue rico em gás oxigênio, e por isso ele é chamado gás carbônico, e por isso ele é chamado de sangue venoso. Voltando aí, as veias, eles recolhem esse sangue rico em gás carbônico, e por isso ele é chamado de sangue venoso. E lá, conectando essas artérias e veias, tem os capilares que vão fazer aquela troca, né, lá do vaso sanguíneo, que são os capilares, junto às células que compõem os tecidos. Então, eles são mais finos, tá? Pelo tipo de sangue e pelas características destas veias, nós temos como diferenciar quem são as artérias, quem são as veias e quem são os capilares. Ok? Compreendido? Então, nós temos aí, olha,
estes 3 vasos sanguíneos, né? O sangue arterial, como eu deixei bem claro para vocês, ele é rico em gás oxigênio e é transportado pelas artérias e ele é bombeado do coração para os tecidos do corpo. Já o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico, né, em CO2, e é transportado pelas veias, tá? Então, ele é bombeado ali, ele vem recolhendo de todo o corpo para o coração, e do coração ele vai ser bombeado para os pulmões, por onde ele vai eliminar esse gás carbônico ali por meio dos processos de expiração. Tá? Então, ó, nós já avançamos um pouco mais aí nessa viagem aqui por dentro do sistema circulatório. Então, os vasos sanguíneos, eles têm ali um movimento, um fluxo, né? Eles conectam dentro de um circuito fechado, tá? Então, neste circuito fechado, nós temos aí, nós vamos até detalhar aqui nessa imagem, um pouco mais como é que estão distribuídos. Vejam aí, ó, os vasos sanguíneos lá na cabeça, tá? Então, ó, tudo que for vermelho é sangue arterial, em azul, sangue venoso, tá bom? No peito, olha aí, no peitoral, olha lá o coração ao centro e essa distribuição dos vasos sanguíneos, das artérias, veias, e lá junto aos tecidos estão os capilares. Lá no abdômen, olha só, e é importante nós comentarmos que no abdômen, no processo lá da digestão, esse sangue ele vai todo se concentrar ali no próximo ao intestino, tá? O intestino delgado, por exemplo, tá? E é por isso que dá até aquela moleza, sabe? Depois das refeições, porque o sangue foi todo para essa região do abdômen, onde tem um alto fluxo de sangue em razão da absorção dos nutrientes. Né? Então, tem uma função importante nesse momento da digestão. Vamos lá agora para os membros superiores, os braços, vejam aí, e os membros inferiores, olha só. Então, todo o nosso corpo tem essa ramificação aí do sistema circulatório, tá bom? Olha só, vamos ver uma animação, ó, onde vai mostrando todos esses detalhes, né, do sistema circulatório ao longo do nosso corpo, tá bom? Vamos continuar aí nossa viagem agora pelo coração, tá? Então, no coração, ele é um órgão muscular que possui capacidade de contração. Então, na contração, nós temos ali os movimentos de contrair e de relaxar. Isso é o bombeamento, né, que vai ocorrer, né? Esse sangue ele é bombeado e a partir desse bombeamento ele consegue ir para todo o corpo e também fazer o retorno de volta. Imagine que ele tem que ter força de ir até o pé e depois voltar, né? Também em direção ao coração. Esse coração ele é dividido em 4 câmaras, tá? Essas câmaras são 2 átrios, que são as 2 partes superiores, e os 2 ventrículos. Então, nós temos aí formado por 2 átrios e 2 ventrículos, que são as 2 câmaras inferiores. Entre essas câmaras tem as válvulas, né? Que essas válvulas elas ajudam no movimento do fluxo sanguíneo. Para que esse movimento ocorra, nós temos aí os movimentos de sístole e diástole. Os movimentos de sístole e diástole são ciclos de contração e relaxamento do coração que são essenciais para o bombeamento eficaz do sangue pelo sistema circulatório. Então, nós temos aí, ó, sístole de movimento de contração e diástole, o movimento de relaxamento. Então, todos aí com a mão aberta. Vejam aqui a minha mão, ó, as mãos abertas, tá? Se eu fecho, se eu contraio, isso é sístole, se eu relaxo, isso é diástole. Vocês estão vendo lá o nosso coração, ó? No nosso coração ele está batendo. Então, toda vez que ele contrai é sístole, quando ele relaxa, diástole. Só que isso é muito rápido, porque ele tem muitos batimentos por minuto, né?
60, 70, 80, 90, quando você está mais nervoso, passa de 100, tá bom? Então, esses movimentos de sístole, diástole, sístole, diástole, é que faz com que esse sangue seja bombeado. E ele tem aí tipos de circulação, tá? De todas essas estruturas que nós estamos mostrando para vocês, esses componentes, nós vamos ver agora que ele tem um ciclo fechado, né, curta, e um ciclo longo. Então, vamos ver aí, tá? Esses tipos de circulação, ele é chamado, nós temos a chamada circulação sistêmica, tá? E que é aí a grande circulação, e aí ele vai nesse caminho, ó, coração, lá para o corpo e volta para o coração de novo. Então, nós temos aqui a grande circulação, porque aqui, ó, se espalha por todo o corpo, tá? Então, durante esse processo, o sangue, que ele é o arterial, né, rico em oxigênio, ele vai ser levado para todos os tecidos, tá? Aos tecidos. E depois ele vai remover os produtos residuais, tá? Então, nesse retorno do corpo para o coração, ele também já está trazendo os resíduos, né, que foram excretados ali pela célula. Um outro tipo de circulação aí é a pequena circulação. Essa pequena circulação, ela já acontece do coração para o pulmão. Vejam aqui, ó, olha a seta, para o pulmão. E do pulmão, ele vai fazer trocas gasosas para poder ser eliminado ali ou excretas para o meio externo e também no momento da inspiração vai obter o gás oxigênio, tá? Então ele fica nessa chamada pequena circulação. Então, o sangue ele libera dióxido de carbono para o meio externo na expiração e absorve o oxigênio. E assim fica um movimento contínuo dessa circulação, que nós estamos vendo aí, ó, a pequena e a grande circulação, tá? Que vai acontecer tanto do coração para todo o corpo e especificamente na pequena circulação do coração para os pulmões. Este processo aí, ele é muito rico, ele precisa que o coração e todos os componentes do corpo estejam em bom estado. Então, nós vamos começar a comentar agora por alterações desse funcionamento do sistema cardiovascular, causando doenças. Então, as doenças cardiovasculares são um conjunto de problemas que atingem o coração e os vasos sanguíneos, provocando doenças e graves complicações à saúde da pessoa. Que doenças podem ser essas? O infarto, né? Ali nós temos insuficiência cardíaca, arritmias, o AVC, né? Então, até problemas de varizes. Então, são doenças relacionadas ao sistema circulatório, tá? E vamos detalhar algumas, tá? Uma delas é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias, causando, né, causada quando os valores das pressões máxima e mínima, elas são iguais ou ultrapassam os valores de referência, tá? Então, nós temos ali, cada pessoa tem uma média, e é essa média que deve ser levada em consideração para poder ter esse diagnóstico aí de hipertensão arterial. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência do acidente vascular cerebral, o AVC, ou também o infarto do miocárdio, aneurisma arterial, insuficiência renal e cardíaca, tá? Então, são doenças que quem tem na família já deve ter ouvido falar e deve ter diagnóstico e acompanhamento médico. Vamos agora para a aterosclerose. A aterosclerose, ela é caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura, cálcio ou outras substâncias nas paredes das artérias. Então, obstrui, fecha, né,
Esta obstrução pode comprometer a circulação arterial e pode também causar um infarto agudo do miocárdio. Então, estas doenças, dentre várias doenças que eu citei para vocês aí, elas têm ali uma necessidade de acompanhamento médico, né? Medicações, e devem ser principalmente evitadas, prevenidas pela realização de exercícios físicos e uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. E nisso não deixe para quando você tiver já de idade, né, na sua melhor idade, comece a cuidar desde novo. No dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração, é uma data comemorativa, né, celebrado em 29 de setembro. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância do coração, né, de manter uma vida saudável e evitar doenças cardíacas, pessoal. Então, essas doenças, elas matam 17 milhões de pessoas por ano, é muita gente, sendo a principal causa de morte no mundo. Tá? Então, ó, nós tivemos aqui uma aula, né, rica, uma viagem pelo sistema circulatório. Até a próxima.